Vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é o salário do soldado. E como tema desse sermão, quero convidar os irmãos para o Evangelho de João, leitura, apenas um versículo, capítulo 3, verso 30. Evangelho de João 3:30. Convém que ele cresça e eu diminua. Até aqui. Convido a Santa e Amada Igreja para uma breve oração por eles. Pai eterno, santo, precioso demais para as nossas almas é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é a fonte de todo o bem. Mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E agora, Deus, nesse momento de culto, estamos diante da tua santíssima palavra. Nós rogamos a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine para entendermos essa palavra já revelada. E que tudo que eu falar aqui, eu clamo a ti, Senhor. Tudo que eu falar aqui seja dirigido somente pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que somente o teu Santo Espírito fale através de mim neste momento, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, seu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Filho de Deus, que veio batizar os homens com fogo. Nada há no mundo mais importante para as nossas vidas do que ouvir sobre o Deus que se fez homem e o destino que Ele dará a cada um de nós. De fato, não existe nada tão importante assim que nos revelará o nosso destino eterno.
O texto tema desse sermão é: importa que ele cresça e eu diminua. Este é o princípio elementar de todo aquele que deseja, que quer abraçar a fé em Cristo. Ele crescer e eu diminuir. Isso tem a ver com muitas coisas. Isso tem a ver com as minhas decisões, tem a ver com as minhas vontades, tem a ver com as minhas crenças particulares, tem a ver com a visão pessoal que eu tenho sobre mim mesmo e com a visão particular que eu tenho sobre o mundo. Isso também implica, basicamente, em eu ter as Escrituras muito à frente na minha vida do que a minha opinião sobre ela. As Escrituras, elas devem sempre prevalecer sobre o que eu acho sobre as Escrituras. Uma tradução literal e livre do texto original de João 3,30, que para nós está traduzido: importa que ele cresça e eu diminua. Uma tradução literal e totalmente livre do grego de João 3,30 seria assim: ele precisa crescer e eu preciso diminuir mais. Essa é uma tradução literal, tá? Eu preciso diminuir mais. Em qualquer momento da minha vida que eu me relaciono com Cristo, ou que eu fale de Cristo, ou que eu pense sobre a minha vida, ou nas minhas atitudes, ou no meu relacionamento interpessoal, em qualquer momento, eu preciso diminuir mais. Nunca é suficiente o quanto eu já diminui diante de Cristo. Isso porque simplesmente Cristo é o Rei do Universo. E o autor da carta aos Hebreus diz que ele mantém e sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ou seja, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar que grande poder é esse. E como um ser com um poder tão grande se importa comigo a ponto de me perdoar os pecados, de enviar o seu Santo Espírito para que eu me regenere, me santifique e me prepare para habitar nas moradas que Ele tem preparado para mim eternamente. Eu não consigo entender essas coisas. Então minha única resposta a Ele é a gratidão. Então sempre quando eu olho para Deus, não importa o estágio da vida que eu esteja, o momento da vida que eu esteja, eu preciso diminuir mais. Esse termo, essa gramática do grego, ela é mais absoluta e nos faz entender melhor. Ele precisa crescer em mim. Ele precisa crescer no que eu penso, nos meus projetos, na minha vida. A vida está nele, nós nos movemos nele, conforme o apóstolo Paulo fala para os atenienses na Europa, em Atos 17, nós nos movemos nele. Então, é preciso que ele cresça mais na minha vida e eu diminua mais, não simplesmente diminuir, mas diminuir mais. Esse é um conceito que nós devemos guardar com bastante carinho nos nossos corações. O texto que nós lemos de Lucas, capítulo 3, nós podemos aprender algumas coisas aqui, mas para que a gente possa ter uma visão mais clara aqui do que João Batista, como ele foi o precursor de Cristo, como que ele preparou a primeira vinda de Cristo, né? Vamos entender só algumas coisas. Se está relatado aqui, é porque é necessário que nós saibamos. O verso 1 vai nos dar aqui uma noção exata de tempo, tá? Então veja, no 15º ano do reinado de Tibério César. César é um título, né? César era o imperador, então era o título do imperador, tá? Então o imperador aqui é Tibério. Tibério, ele se tornou imperador de Roma, deixa eu ver aqui, no ano 14, e foi imperador até o ano 37, tá? Então, no 15º ano do reinado de Tibério, era por volta do ano 29, tá? Então, existe uma diferença, segundo especialistas, existe uma diferença aí, não é uma diferença, um questionamento que eles fazem sobre 4 anos do calendário gregoriano, tá?
Uma diferença de 4 anos. Ninguém sabe exatamente que diferença é. Mas aqui no relato bíblico, tá, diz que João ele começa a preparar o caminho de Cristo mais ou menos por volta do ano 29, porque seria no 15º ano do reinado de Tibério, que começou a tornar-se imperador no ano 14. Então ele foi até o ano 37. Tá? Depois aqui vai falar de Pilatos, né? Pilatos foi governador da Judéia entre os anos 26 e 36, e Herodes foi o rei da Judéia desde o ano 4 a.C. até o ano 39. Tá? Então isso ocorreu aí por volta do ano 29 mais ou menos. E um outro detalhe que vale a pena nós olharmos, né, para entender bem esse contexto aqui, é o verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Anás e Caifás eram os dois sacerdotes que estavam na crucificação de Cristo, que subornaram o povo, que levaram, né, induziram Pilatos a condenarem Cristo. Então nós vemos que Anás e Caifás, os dois, estavam desde o começo do ministério terreno de Cristo, né? Essa é uma informação importante para futuros estudos. Tá bom? Então vamos lá. Versos 3 a 6. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse batismo, irmãos, não é um batismo cristão. Esse batismo que João praticava não é um batismo cristão. O batismo cristão foi instituído por Cristo na grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, ele não está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Quando Apolo estava pregando em Éfeso, e Áquila e Priscila veem ele pregando, Áquila e Priscila, que eram cooperadores de Paulo, depois Apolo também se tornaria, né? Áquila e Priscila reconhecem que ele é o verdadeiro cristão, eloquente, ensinando bem. No entanto, corrigem ele sobre essa questão do batismo de João. Está lá em Atos capítulo 19. Tá? E algumas pessoas que nós vemos ali, que foram batizadas, que falam assim: você já foi batizado? Sim, fui batizado em João, batismo de João. E depois eles batizavam de novo. Isso não é um rebatismo. É porque o batismo de João não era um batismo cristão. O batismo de João era um batismo preparatório para receber a primeira vinda de Cristo. Então era um batismo de arrependimento, onde João falava para as pessoas: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Prepare-se, porque a plenitude dos tempos está chegando. O rei do universo está chegando entre os homens. Tá? Então é esse tipo de batismo, tá bom? Então ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz o que clama no deserto, ou seja, o próprio João, profecia sobre o próprio João: preparai o caminho do Senhor, ou seja, Cristo, endireitai as suas veredas, anuncia o arrependimento, que este povo é extremamente pecador. E ele começa o ministério dele falando: arrependei-vos, raça de víboras, né? Palavras duras, né? Que se fossem faladas hoje em dia, certamente ia dar um processo grave. E aí, tá? Então ele fala, né? Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. A igreja prepara a segunda vinda de Cristo. Claro que nós não vamos ficar chamando as pessoas de raça de víboras, né? Mas nós vamos dizer para as pessoas, com todo o amor que nós pudermos, que elas necessitam do arrependimento. Nós não vamos falar assim: olha, Jesus te ama, siga do jeito que você está, vem para a igreja que Jesus vai te curar. Nós não vamos falar isso para ela. Nós vamos falar: olha, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se não só dos seus pecados, arrependa-se de ser pecador, porque o Rei do Universo é extremamente santo. E quem sabe Ele te estenda a destra da comunhão, quem sabe Ele tenha misericórdia de você, quem sabe Ele te abrace para o seu corpo, e você se torne um de nós, membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Venha aprender dele, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, conforme a carta aos Romanos, capítulo 2, verso 4. Então João Batista, ele preparando o caminho, a primeira vinda de Cristo,
nós preparando o segundo. E aqui, a segunda vinda. E aqui diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes de outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Então, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo para as pessoas, preparando as pessoas para receberem a segunda volta de Cristo, todo aquele que for de Deus e que será alcançado pela graça, responderá positivamente, e os vales serão aterrados na vida dele. Os caminhos serão endireitados, as veredas serão planas, tá? E os montes nivelados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Isso ímpios e não ímpios verão. Tá? Dizia ele, pois, até aqui, irmãos. Então nós vemos que João cumpriu a profecia de Isaías. Seu batismo era batismo de arrependimento. E essa missão de preparar a primeira vinda de Cristo faz também uma referência para a igreja hoje, que a igreja, ela prepara a segunda vinda de Cristo. Embora os evangelhos estejam, e certamente, corretamente, estão no Novo Testamento, ainda aqui era a época de profecias, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que as profecias vigoraram até João Batista, tá? Então nós estamos aqui na geração de João Batista, aonde ainda ele profetizava diretamente da parte de Deus para os homens, tá? Então, certamente, isso aqui se refere ao que viria a ser a igreja também. Verso 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João chama a atenção do povo sobre o que é a pessoa sem Deus. A primeira coisa que João faz aqui, preparando o caminho do Senhor, é apontar a miserabilidade do espírito humano, a tendência do espírito humano para o mal. O homem sem Deus está totalmente mergulhado em trevas, e ele vai agir segundo as vontades da sua carne, segundo a força dos pensamentos, segundo o curso deste mundo e segundo a vontade das potestades do ar, conforme o apóstolo Paulo explica na carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. É assim que Cristo nos vivifica, nos tira deste ambiente, nos tira deste lugar, nos tira dessa situação onde nós estamos vivendo segundo a vontade da carne apenas. Nós estamos vivendo como pessoas que buscam somente a satisfação e o bem-estar pessoal, dedicam a sua vida buscando apenas o bem-estar pessoal e ignoram totalmente realidades espirituais que, no fim das contas, se tornarão a vida. Eu lembro certa vez no sermão quando eu disse que a carne, o homem passa a vida com a carne fazendo seus apelos, e ele olha as coisas do mundo, ele olha as coisas materiais. Então ele quer ter um físico melhor, ele quer ser mais bonito, ele quer ter poder financeiro, recurso financeiro, ele olha um carrão lá, último tipo, ele quer comprar aquele carro, ele olha uma casa muito bonita na praia, no campo, e ele quer comprar aquelas coisas todas, e ele passa a vida inteira com esse clamor da carne. Não que seja errado comprar essas coisas, ter boa aparência, não isso, mas ele passa a vida inteira com esse clamor da carne. Mas um dia, num piscar de olhos, porque a volta de Cristo, a morte do ser humano é semelhante à volta de Cristo, num piscar de olhos. A realidade muda, no último suspiro, a realidade muda, como num piscar de olhos. E aí, num piscar de olhos, a carne vai estar morta ali, não vai ter mais clamor nenhum. E os olhos dele agora contemplam as realidades espirituais. Ele começa a ver então pessoas que estão vivendo em paz absoluta, em alegria intensa com Cristo. E agora o seu clamor pessoal não é mais pelos carrões, pelas casas, pelo bem-estar pessoal. Agora o seu clamor é por estar lá. Mas sabe o que acontece? A situação já está definida. Porque um homem veio preparar a primeira vinda de Cristo e anunciou: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos incitou a fugir da ira futura? Quem vos incitou a isto? Quem influenciou vocês a ter essa troca de valores? Veja, nesses dias aqui, até os sacerdotes tinham essas trocas de valores. Eles subornaram o povo
para fazer uma falsa acusação contra Cristo. Então, nesse segundo momento, quando a carne já estava na sepultura, não está clamando mais nada, agora é o Espírito que clama. E nós passamos então, daquele momento, como o homem rico que tinha Lázaro, que jazia à sua porta. E aquele homem fala para o pai Abraão, fala: pai, fala para o Lázaro molhar o dedo na água e refrescar os meus lábios. E Abraão fala: não pode. Não é falta de amor de Abraão, não pode. É porque já foi preparada a primeira vinda de Cristo. A igreja já preparou a segunda vinda de Cristo. Já vos foi anunciado todas as coisas. Ele veio buscar e salvar o perdido. Houve o convite: venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas os seus ouvidos e os seus olhos estão voltados para coisas temporais. O clamor da sua carne, o curso deste mundo, o bem-estar pessoal, a satisfação pessoal, a soberba da vida. E aí então, agora, o Espírito contemplando o que o homem mais deseja para a vida eterna e jamais vai poder alcançar. Que grande tristeza! Aquele ser maravilhoso, gracioso, que de fato é graça, graça sobre graça, que veio, que se esvaziou da glória de ser Deus e veio a este mundo sofrer todo tipo de dores para buscar e salvar o perdido, agora é um juiz inflexível, que julga sem misericórdia. Afasta-te de mim, porque não te conheço. Para a esquerda, malditos, porque não vos conheço. Então, irmãos, toda vez que ouvimos falar de Cristo, é necessário que nós temos que diminuir mais. É necessário que nós demos importância ao que de fato é importante. Questões sérias é importante que nós olhemos com toda a seriedade possível, porque será inevitável que nós um dia passaremos como um piscar de olhos, de um estado de coisas para o outro. É inevitável. Mesmo que você ganhe o mundo inteiro, é inevitável. Um dia nós vamos passar de um estado de coisas para o outro. É como o Senhor Jesus lembra daquele homem que teve uma grande safra. Ele falou: só sei que farei, derrubarei os meus celeiros, armazenarei tudo, direi para a minha alma: come, bebe, regala-te, porque já tem para muitos anos. E Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem para dar? Para quem será? Que troca insensata é esta de valores que você está fazendo? João veio de fato preparar a primeira vinda. A igreja está de fato, a igreja fiel, né? A igreja que não se vende aí. Os irmãos sabem. A igreja fiel está preparando a segunda vinda de Cristo. E irmãos, Ele virá. E virá como juiz. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: se Cristo voltasse hoje, os homens iriam crucificar de novo. Não. Ele veio para ser crucificado, Ele não foi um mártir. Ele deu voluntariamente a sua vida para aquilo mesmo. Buscar e salvar o perdido. Todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum vai se perder. Ele veio para fazer isso. Agora, ninguém vai crucificar não. Porque agora Ele vai vindo vencendo para vencer, com uma espada nas mãos. Na sua costa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo cavalgando para julgar o mundo. Ninguém vai crucificar Ele. Então, Ele voltará. E olha, irmãos, quem sabe, talvez já esteja até as portas. Não sabemos, né? Não sabemos quando Ele voltará. Mas o fato é que voltará, e também não importa. Não importa se Ele voltará antes ou se nós iremos para lá antes. Mas o fato é que passaremos de um estado de coisa para o outro. Disso pode ter certeza. Então ele fala isso no verso 7: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E no verso 8 e verso 9 ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui seria uma soberba: nosso pai é Abraão, então eu posso viver de qualquer forma, né? Não, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tá? Nós cremos na doutrina da eleição, com certeza nós cremos, mas nós cremos também na perseverança dos santos. Somente aquele que persevera é que alcançará a graça de Deus, a glória de Deus. E verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada logo ao fogo. Olha só, irmãos, João, preparando a primeira vinda de Cristo, ele fala: está posto o machado na árvore. Cristo vai vir e vai ensinar como a árvore vai frutificar. Toda árvore que não frutificar, ela será cortada. O machado já está posto na raiz. Então Cristo veio e ensinou: nós somos a árvore e devemos produzir os frutos. A árvore que não produzir o fruto será cortada. A igreja está aqui, produzindo fruto e preparando o segundo caminho de Cristo. Quando Cristo voltar a segunda vez, o machado vai cortar a árvore. É simples assim. E é assim que vai acontecer. Tá? Então aquele que não tiver os frutos, esse será lançado. Essa é a palavra santa do Evangelho e palavra de vida. Veja como é. Lembra? João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o lema que todos os que desejam de coração sincero abraçar o Evangelho devem seguir. Diminuírem-se em prol do crescimento de Cristo. Tal diminuição pessoal só será possível pela obediência à advertência do próprio Cristo. E Cristo, eu ia só mencionar, mas eu quero mostrar para os irmãos. Marcos capítulo 1, verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Aqui vai dizer o seguinte: o próprio Cristo falando, olha só. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho é crer nessas palavras duras. Não é crer só, vinde a mim que está cansado de sobrecarregado. É também. Mas é crer também nessa palavra dura. Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Essa é palavra de vida. É uma advertência de vida. Quando nós vamos ensinar nossas crianças a atravessar a rua, olha, separa no farol, espera o farol fechar para os carros, espera o farol abrir para você. Mesmo assim você olha, vê se não vem nenhuma moto, vê se não vem nada, né? E nos dias atuais, né? Então, vê se não vem nenhuma moto, não vem nada. E atravessa em segurança, senão você pode ser atropelado. Quando você fala isso, você está sendo duro com a criança, falando, olha, você vai ser atropelado? Ou você está agindo com amor para ela e preservando ela para não ser atropelada? É exatamente isso que João fez aqui. Quem vos incitou a fugir da ira futura? Jesus, ele vai começar o ministério dele dizendo, arrependa-se e creia no Evangelho. Então, a igreja, ela vai preparando esse caminho de Cristo, sendo ela a igreja a primeira a pedir que ele cresça e eu diminua. Que eu diminua. E eu diminua mais. E eu diminua amanhã, e eu diminua depois de amanhã, e eu diminua o tempo todo. Eu diminuindo o tempo todo. Que eu nunca me exalte. Mas que ele cresça e eu diminua. E assim a igreja vai preparando o caminho de Cristo. A igreja hoje é aquela que está com pele de carneiro comendo gafanhoto e mel silvestre. Essa é a igreja que está preparando o caminho de Cristo. A igreja hoje não é a igreja que anda de carrão e ar-condicionado. Pode ter, não tem problema, pode ter carrão e ar-condicionado. Eu estou dizendo a questão moral, né? Não estou querendo dizer a questão física, creio que os irmãos estão entendendo. Mas é a igreja que se diminui diante de Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. Aquele a quem Deus concede que termine o ofício profético. João Batista foi aquele que Deus concedeu que terminasse o ofício profético. Jesus fala, as profecias vigoraram até ele. Ele viu o fruto da profecia. Os outros profetas era a mensagem. João era a mensagem e ele viu, ele apalpou, ele batizou o fruto da profecia. Então aquele a quem Deus concedeu que terminasse o ofício profético da primeira vinda, inicia agora a era onde Cristo inaugura o reino de Deus entre os homens.
E isto começa pelo arrependimento, para a conversão, para converter os desobedientes à prudência dos justos. Se os irmãos quiserem acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e para habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha o convite da igreja para as pessoas preparando a segunda vinda de Cristo. Arrependa-se, arrependa-se, tá? Converta-se, não só a Cristo, mas converta-se da desobediência à prudência dos justos. Tire do seu coração as sementes da desobediência e se converta. Mude o seu percurso. Sabe quando a gente está numa pista, a gente fala, que nem ontem, não perdeu uma entrada, né? Perdeu uma entrada, vamos precisar de um retorno. Precisamos fazer uma conversão para voltarmos para o caminho, tá? Faça esse retorno. Se está indo para o lado da desobediência, faça o retorno para a prudência dos justos, porque é esses os que o Pai veio buscar. Os que o adoram em espírito e em verdade, não são aqueles que ficam levantando a mão nos cultos e gritando glória a Deus. Podem ser esses também, mas com certeza é aqueles que se convertem à prudência no seu dia a dia. Aqueles que, ao receberem a instrução de Deus no culto, aplicam ela no seu dia a dia e se convertem, e vão abandonando a desobediência para viver de forma prudente como os justos. Como João Batista cumpria esse ministério, seguindo a verdade em amor. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, não vai dar tempo de ler, mas ele fala no capítulo 4, verso 15, seguindo a verdade em amor. Ou seja, não é seguindo o amor em verdade, é seguindo a verdade em amor. Primeiro a verdade é imutável. A verdade, ela se revela a si mesma. Não foi assim? Não é assim? Tomás de Aquino, ele diz, a verdade, ela se auto-revela. Ela é a revelação de si mesma. Porque alguém pode dizer, não existe a verdade. Mas se alguém disser, não existe a verdade, e ele estiver correto, então é verdade que a verdade não existe. Então a verdade, ela se revela por si mesma. Então não é buscando o amor em verdade, é buscando a verdade em amor. A nossa geração mudou e colocou o amor na frente de tudo. E todas as perversões agora têm o nome de amor, olha que bonito. Mas só que a Escritura fala a verdade em amor. A verdade é a revelação de si mesmo. Então João Batista, ele mostra a igreja, aliás, ele mostra a primeira vinda de Cristo pela verdade em amor. Ou ele não tinha amor pelas pessoas, não tinha amor por Cristo? Ele resolveu ter aquela vida totalmente abnegada porque ele quis? Não, em amor. E ele cumpriu o seu ministério profético em amor. Foi inclusive martirizado porque não abandonou a verdade em amor. Então, seguir a verdade do reino, não abrir mão dela. Ao ver que vinham da seita dos fariseus e saduceus para serem batizados por ele, João Batista anuncia-lhes a verdade. Choca aqueles homens que estavam entorpecidos no erro fatal e chama aqueles homens da seita dos fariseus, raça de víboras. Aqueles homens que se achavam doutores da lei, escribas, raça de víboras. Quem vos incitou a fugir da ira futura? Quem dera Cainás Caifás e Anás, os dois sacerdotes, eles tivessem se arrependido totalmente, né? E não subornado alguém, deixasse isso para outro, mas eles mesmos não tivessem esse peso. João deixa claro que a era do Evangelho é também a era da foice, que separará o trigo e a palha, os santos e os réprobos. Quando ele diz lá, eu batizo com água, mas depois de mim virá um que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele limpará completamente a eira, tem a sua pá na mão,
recolherá o trigo no celeiro, são salvos, os santos, mas a palha mandará para o fogo inextinguível. Então João deixa claro que a era de Cristo é a era da foice também. Não é, quando Jesus falou, não pense que vim trazer paz ao mundo, não vim trazer espada. Ele veio separar o homem do próprio pecado. Então é a era da foice. Alguns vão se submeter a Cristo e vão alcançar vida. Outros vão continuar obstinadamente o seu caminho de condenação. Conclusão: o machado está posto sobre a raiz. Devemos nos arrepender, produzir frutos para evitá-lo. Quais são esses frutos? Aqui nós vimos em Lucas 3, versos 10 e 11. Então as multidões o interrogaram, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Claro que você não vai ficar dando tudo que é seu para os outros. Ainda mais numa época dessa, criando o assistencialismo. Você não vai fazer isso, nem deve. Primeiro deve cuidar da sua família. Aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel e abandonou a fé. Primeiro da sua família. Com relação à igreja, primeiro os domésticos da fé. Primeiro a sua família na sua casa. Você vai cuidar da sua família. Segundo, a sua igreja, os domésticos da fé. Então, se eu tenho alguém na igreja passando necessidade, esse vai ser atendido. Se tem alguém de fora e alguém da igreja, o da igreja vai ser atendido. Se puder atender o de fora também, glorificaremos a Deus com muita gratidão e faremos isso. Mas na igreja, de jeito nenhum, alguém vai passar necessidade. Tá? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo, seja honesto em seus negócios. Capítulo 12, versículos 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntarem: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Certa vez um homem perguntou para Lutero, pouco depois, Lutero já estava na Alemanha protegido pelos príncipes eleitores. Um homem pergunta para Lutero: o que eu devo fazer para ser um bom cristão? Lutero perguntou: você trabalha com o quê? Ele falou assim: eu faço sapatos, sou um sapateiro, faço sapatos. Lutero falou para ele: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Esse é ser um cristão. E aí, é isso que João Batista fala para aqueles homens. E terceiro, verso 14. Também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes diz: a ninguém maltrateis. Você já viu cristãos que estão no festival, principalmente em redes sociais, cristãos maltratando outras pessoas, falando coisas depreciativas com relação às pessoas, quebrando o novo mandamento muitas vezes, não cuidando da reputação dos outros. Me perguntaram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, que é o salário. Não maltrate as pessoas, não dê falso testemunho quebrando o novo mandamento, e contente-se com o que você tem. Você pode querer mais coisas? Pode, mas não esteja inquieto e insatisfeito, questionando Deus ou se revoltando contra Deus. Contente-se com o que você tem. A providência de Deus, embora a sua prosperidade não seja aparente, é Deus que te mantém. Tá? Então, de nada adiantará ser um cristão nominal com um machado à raiz da árvore. Como João preparou a primeira vinda de Cristo, preparemos nessa nossa geração a segunda vinda também. Amém. Quero convidar os irmãos como resposta a esse sermão